Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Nós que passamos aí por uma experiência muito chata, que eu fiquei realmente bolado. Quero avisar que os programas ao vivo do Na Boca do Crime, pelo menos por um bom tempo, acabaram. Não vai ter mais programa ao vivo, porque realmente foi muito esquisito o que aconteceu. Eu no dia fiquei muito mal. Fiquei mal assim de... Como é que eu vou explicar pra vocês? Bolado é o melhor termo. Fiquei bolado com isso aí. Foi uma situação muito chata, muito desagradável. Pra quem não tá sabendo de nada, nós gravamos um programa ao vivo, lendo os e-mails e conversando com os ouvintes. Estava muito interessante o programa. Foi só tocar no assunto eleições americanas. A nossa live caiu no exato momento em que tocamos no assunto e só voltou depois que a gente parou de falar. A live caiu. E aí voltou depois, logo em seguida. Aí muitos ouvintes dirão: meu Deus, isso é uma coincidência. Poxa vida, uma coincidência, cara. Em 4 horas a live cai no exato momento que a gente toca nesse assunto. Então é isso aí, deixou eu fiquei chateado. Acredito que o Felipe também já vai falar a versão dele aí. Mas esse dia eu fiquei bolado. Já quero avisar os ouvintes, acabou. Ouvintes, esqueçam aquele plano inicial que a gente tava do Felipe aparecer. Não, isso não vai mais acontecer depois da última live. Quem vem aí explicar pra nós melhor isso aí é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. Realmente foi uma infelicidade muito grande. Tava uma live. Fala se não foi cabuloso, Felipe. Fala aí pros ouvintes. Foi complicado. Pegou a gente de surpresa. A live já tinha caído uma vez por direitos autorais, mas até aí normal. Aí de repente, logo que a gente entra em assuntos mais delicados sobre as eleições e negócio do dia, de que talvez ocorreria dia 21, etc. A live cai, mas a mensagem de erro que mostra não é de direitos autorais, só mostra que a live estava indisponível. E alguns segundos depois ela retornou de novo. Então é como se nós tivéssemos, como se alguém tivesse deixado offline a nossa live por um tempinho e depois botado de novo. Aí surgiram, o povo falou, o Hernani acha, por exemplo, ele falou que pode ter sido alguém assistindo a live. O Raj falou que poderia ter sido, que é o algoritmo, né, que pegou algumas das palavras-chave e ainda mais estava justamente na época, então ele estava buscando justamente essas palavras sobre o dia 21 e etc. Então, independente do que tenha acontecido, foi uma infelicidade. No entanto, ouvintes, nós ouvimos as sugestões de vocês e vamos reupar a live, só que com as partes sensíveis deletadas, o que não vai alterar nada do conteúdo principal do programa, que foram os e-mails e também a conversa, os pontos feitos durante os e-mails, que é o mais importante. É só a parte realmente de interação com o chat posterior, em que a gente entrou no assunto. Teve parte sensível, Felipe? Teve alguma parte, pode ser sincero, teve alguma parte que foi sensível? A única coisa que realmente foi chocante foi a gente tocar no assunto da eleição americana lá, que a gente questionou a eleição, só isso. Aí pra mim não é, mas pro YouTube, sabe como é? A definição de sensível é bem subjetiva. Então, ele considerou sensível, derrubou a live. E para não arriscar nenhum tipo de incidente com os outros, com o canal do Nova Vertente como um todo, né? A gente não quer, como a filosofia aqui é cada um assume o próprio BO, a gente não quer prejudicar os outros por causa de coisa que em uma live nossa. Então, a gente vai reupar a live novamente, o Na Boca do Crime 22, mas apenas com a parte de leitura de e-mails, que eu acho que ficou muito boa e seria uma pena se aquilo ficasse perdido e privado para sempre. Então podem ficar tranquilos. Quem viu e pediu para ver de novo vai ver. E quem não teve a oportunidade, vocês vão ter acesso a um programa que, na minha opinião, ficou muito bom. Ô Felipe, ainda sobre aquela live, você acha, pode ser sincero, você acha que foi só uma coincidência ou você acha que foi esquisito também? O que você pensa daquilo lá? Olha, uma coincidência eu acho que é um pouco improvável, porque realmente o timing foi muito, muito certo.
Foi logo que nós iniciamos a discussão. Mas a minha opinião é que foi o algoritmo. Foi o algoritmo que nós falamos algumas palavras-chave e por isso a live foi temporariamente, não foi nem alguns minutos, foi alguns segundos, só que aí você pode perguntar ao ouvinte, com razão, mas será que não foi coisa da internet de vocês, alguma coisa assim? Quando acontece por falha de conexão, aparece um aviso do próprio OBS na página de que há uma falha de conexão. E o aviso que veio pra gente foi diferente, foi só de que a live estava indisponível. O que indica que não tinha problema de conexão, nem de direito autoral, etc. Todas as mensagens que a gente não tinha recebido antes. Então por isso eu creio que tenha sido de fato o algoritmo, Hernani. Ô Felipe, as coisas que a gente escuta lá no Contraversão tem sentido mesmo, né, cara? Porque, por exemplo, você vê lá o Base de Viriato falando que o futuro vai ser dessas grandes corporações. Veja bem, não foi o governo que bloqueou a gente, viu, ouvintes? Não foi o governo que bloqueou a gente, não foi o presidente que bloqueou a gente, foi uma empresa privada que cria uma lei lá subjetiva, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Pode ser, por exemplo, que nem, o que é fake news? Você questionar uma coisa. A gente não afirmou, a gente não falou assim, olha, a eleição foi pá. A gente não falou isso. Nós questionamos. Questionar na rede social privada já não pode. Ou seja, cara, será que é teoria da conspiração ou essas coisas têm cabimentos? Você começa a ver, Felipe, que não é teoria da conspiração, cara. Tipo assim, no futuro, Felipe, você não vai poder mais questionar, cara. Isso é muito sério. Falando sério, Felipe. No futuro você não vai mais poder questionar. A gente só questionou, Felipe. Você não fizemos... Cara, de verdade, Felipe, o nosso programa até que é light, vai, cara. Nosso programa é light, cara, assim. A gente comparado a outros é bem tranquilo. Pô, a gente não falou nada demais, cara. E isso aí já dá uma previsão do que vai ser o futuro, Felipe. É macabro, cara. Uhum. Honestamente, eu acho que foi também o nosso timing. Que realmente, como tava bem se aproximando da data, o algoritmo tava louco para procurar essas palavras. Então, pode ser que a gente tenha só tido um infortúnio mesmo, e quem sabe se a gente voltar no assunto futuramente, ou até comentar sobre outras coisas assim, quando voltar os passos, talvez não caia. Mas realmente é preocupante, porque mostra que você não pode se expressar nem, até porque nós não... A opinião que nós emitimos, né, foi muito light. A gente não falou nada de tem que chegar lá e meter o louco, fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que. Não, a gente só falou, por exemplo, a gente estava justamente no papo de você acha que vai acontecer alguma coisa dia 21? Aí eu falei, aí você falou, não, eu acho que não vai dar nada. E você, Felipe? Eu acho que vai ser feijoada e segue o dia. Tava justamente nessa parte e caiu. Já que você tocou no assunto, Felipe, sou obrigado. Já que você tocou no assunto, sou obrigado a falar. Teve um ouvinte que... A gente não tá zoando você não, viu, ouvinte? A gente não tá zoando. Mas tem um ouvinte que apareceu aquele dia, Felipe. Conta aí. Todo falando o que ia acontecer. Vocês não sabem aí. Se preparem, porque no dia 20 vai acontecer. E falando que ia ter impeachment no dia 20, que ia ter guerra civil, que ia estourar bomba. E falou assim, ele falou, Felipe, podem printar. Printem minha cara. Printem o que eu estou escrevendo. O presidente não vai conseguir se eleger. Ele não é nem se eleger, não vai conseguir tomar posse. Ele não irá tomar posse. Printem, podem me cobrar. Pronto, no final o Felipe tava certo o tempo todo. Feijoada, Felipe. O ouvinte ele tomou uma decisão muito arriscada de 50-50 de ou é ou não é. Ele resolveu escolher, não vai ter guerra, vai ter escarcel, mas o Biden... Quer ter prisão, Felipe? Fala aí, prisão. Vai ter, o Trump vai botar o pau na mesa e vai falar aqui não, e Biden não assume, não sei o quê. Então, se ele tivesse certo, Hernani, a gente já tá falando, caralho, cara, realmente você sabe de tudo, pô, você é foda, cara, nossa, você tem informação privilegiada, pô, ele ia tá todo fodão. Mas infelizmente, né, como todo 50-50 aí,
o ouvinte acabou se enganando. Mas aí a gente printou aqui, o povo ele se pronunciou no grupo do Telegram, a gente zoou, tá, ele também, então tá tudo tranquilo. Mas foi divertido. Bom, ô Felipe, hoje vamos tocar em assuntos delicados, assunto realmente complicado. Hoje nós vamos comentar aí o caso de duas pessoas envolvidas em problemas judiciais, os dois falecidos, mortos pela mesmo caminho. Não, o caminho não sei, mas trilharam caminhos parecidos, que foram envolvidos com os Chans. Lembrando que o Na Boca do Crime foi o primeiro programa da internet a trazer um dogoleiro real para contar as histórias aqui. A gente, inclusive na época deu um burburinho isso aí. Inclusive, Felipe, só por curiosidade eu comecei a pesquisar o que as pessoas falam de Chan. Só achei pessoa falando abobrinha. Achei tem uns aí de esquerda falando assim, que lá no Chan, que no Forchan eles perseguem mulher, que não sei o que, papapá. O rapaz falou que não tem bosta nenhuma disso. Ele mostrou pra gente, explicou, não, mostrou não, mas explicou pra gente que era tudo luz, que era zoeira e tal, enfim, pelo menos eu fiquei convencido, não sei você. Então, ô Felipe, essa questão tem muita desinformação. Eu acho que a gente tá até prestando um serviço de explicar como é que é a coisa real, gente. Vamos conversar sério com vocês, ouvintes. Eu, Felipe, vamos conversar sério aqui. Vamos contar qual que é a história real. E hoje nós vamos trazer duas histórias reais aí, de jovens que tiveram a sua vida... os dois foram de suicídio, mas tem reviravoltas aí, tem uma possível queima de documentos que a gente já vai explicar pra vocês. Então, hoje a gente vai trazer essa história aí. Hoje vai ser um programa macabro, hein, Felipe? Bem macabro. Sim, realmente foram duas pessoas, moderadores de vários chans. No caso do primeiro que a gente vai comentar, todos eles, os dois, eles têm uma similaridade muito grande, uma pessoa em comum, que tem uma trama inteira por trás, que levou os dois, apesar de formas diferentes, ao mesmo fim, que foi o suicídio. E um deles é comprovado, é certo, que está morto, no entanto o outro, aí as teorias que a gente vai comentar sobre questão de queima de documento, para fugir, etc. Mas são casos bem pesados, viu, Vintes? Inclusive no dia lá da live, Felipe, aquela live agora que eu tô falando aqui, agora eu tô me lembrando, realmente aquela live foi pesada. Tinha um ouvinte falando nos comentários, e ele que assume o BO aí. Eu não sei de nada disso, não sei mesmo. Se eu soubesse eu falava aqui, eu não tenho vergonha dessas coisas, falaria. Eu tenho um rapaz que falou nos comentários, Felipe, que na Praça da Sé em São Paulo tem queima de documento, cara. Ele falou lá que lá você queima documento. Você viu o cara falando isso aí, Felipe? Vi falando sim, aí ele falou isso, logo veio um povo chamado de Jaspion, né? Nunca saberemos. O dia que isso aqui der dinheiro, eu vou atrás disso aí, cara. Se um dia o Nova Vertente der dinheiro... Vai lá na Praça da Sé. Eu tenho coragem. Chego lá e falo, moço, eu quero queimar meu documento, eu quero ser uma nova pessoa. Só pra ver. Mas será que é simples assim? Tu chega lá e fala, rapaz, me vê uma identidade nova. Boa pergunta. Aí tem que ter os contatos, hein, Nani? Também numa dessa aí não acaba rodando. Ô Felipe, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Tecnomage, que era o Rafael Embuzeiro, que depois mudou de nome no cartório. E o Kio Fuego Sancto, que inclusive esse caso do Kio tem uma cagada envolvendo a Lola. Inclusive diz que a Lola gosta de processar os outros, viu, Lola? Mas, ô Lola, o que você fez nesse caso aqui, você tá errada. E não é só nesse caso que você tá errada não, viu, ô Lola? Você disse que você defende as mulheres e tudo, que você é a favor das mulheres e tal. Quando eu sou bloqueado pela Lola no Twitter, porque eu fiz um questionamento pra ela muito sério. Quando o PC Siqueira foi mostrada aquela conversa horrorosa dele lá, que ele tá respondendo na justiça, que a polícia demorou pra ir lá buscar o computador, quando estourou aquele caso lá,
A Lola soltou aí na internet que o PC era inocente. Isso antes de soltar o áudio. Antes de sair o áudio do PC Siqueira assumindo que ficou aroused. Antes disso acontecer, a Lola, que é ativista feminista, falou que o PC era inocente, que isso aí era uma armação de Chan, que os Chans armaram pro PC Siqueira. Aí quando o PC soltou o áudio, confessando que ficou, palavras dele, ele ficou aroused com a bunda de uma criança de 8, 9 anos, que ele ficou com tesão com aquilo. Aí eu fui lá e perguntei: ô Lola, você não falou que era pessoa de Chan que tava armando? Mas e agora, Lola, você não vai pedir desculpa? Por que você não vai falar que o rapaz estava olhando uma foto de uma criança? Isso aí você não vai comentar? Aí ela me bloqueou. Então você veja como é que ela é. Ela passa uma imagem de santinha, vai no Fantástico, vai na Globo, que não sei o que é dona da moralidade, que é boazinha. Mas peraí, você não defende mulheres? Ali era uma menina, era uma criança. Ué, por que você não defende a criança? Não, mas aí você não vai defender, ô Lola, porque quem tava envolvido é o seu companheiro de causa, que é da esquerda. Então, como é da esquerda, aí você esquece essa história, deixa quieto. Foram os Shanners, que não sei o que, papapá. Então, isso aí é uma coisa para vocês, ouvintes, começarem a enxergar como que esses caras, eles não querem justiça, não querem nada. Então, hoje nós vamos contar uma história aqui, que é de um caso do Kio Fuego Sancto, que tá na Wakenet e tudo, e que a Lola soltou na internet. Você quer começar por esse caso, Felipe? Ou você quer começar pelo Tecnomade? Olha, Rani, eu acho que a gente pode começar pelo... Já que o do Tecnomade tem muito conteúdo e tudo mais, e você já fez o gancho aqui, vamos começar pelo do Kio. Então, na época, o que tá registrado aqui, e que tá registrado no blog dela, é que ela soltou que o Kio Fuego Sancto era um tal de Brian William Lopes, de São Bernardo do Campo. A polícia foi atrás do tal do Brian William Lopes e era um servente de pedreiro. Coitado, que não sabe nem, o coitado não sabia nem o que é Chan, não sabia de nada. Um servente de pedreiro, um coitado. E foi atrás, porque a Lola tinha soltado que era o tal do Brian William Lopes, e não era. Isso aí foi um negócio que demorou pra descobrir. Foram só descobrir no finalzinho só, e depois que a tragédia tinha acontecido. Bom, vamos por etapas. Felipe, quem é Kio Fuego Sancto? Da onde que nasceu esse apelido? O que é essa história? Então, o Kio Fuego Sancto, El Fuego Sancto, como ele era conhecido, ele foi um dogoleiro muito famoso que começou a atuar por aí mais ou menos na época de 2015 até 2018, que foi o ano de sua morte. E o Kio, ele era muito famoso no Dogola por diversas razões. Primeiramente, do porquê El Fuego Sancto. Primeiramente, Kio, ele pegou esse nome de um personagem que manejava fogo. E nisso e é por causa da board que ele criou, chamada Fire Chan. Porque dentro da plataforma de Chan, dentro do Gola, você tem boards, que são, por exemplo, pode ser divididos em assuntos específicos, ou, por exemplo, B, que é um compilado de tudo. E nisso ele tinha uma board própria, que ele mesmo criou, que era o Fire Chan, que ele criou no 8chan. E nisso, ele se envolveu em diversas confusões e também diversas tramas, enquanto no Dogola teve várias confusões. E com isso, antes de 2015, ele entrou até justamente naquela treta que você comentou sobre a confusão de nomes. Entendeu? Ele fazia parte ele... Você lembra que o dogoleiro que esteve conosco no programa, ele falava muito sobre as comunidades do Orkut, que o Luz inicialmente na internet era gerado pelo Orkut? Não, eu não lembrava dessa.
Inicialmente, muito do Luz, ainda mais que o Orkut se tornou uma das redes sociais, se não a rede social mais famosa, a rede social mais famosa no Brasil, mais utilizada por um bom tempo, muito do início do Luz no Brasil foi se fazendo nas chamadas comunidades do Orkut. Sim. A Amazônia tinha que virar estacionamento, Jesus tinha que ter apanhado mais, aí começou ali. Exatamente. Por exemplo, e muito disso que começou a questão de atrelar, né? Que, por exemplo, o Psy, que era o Batoré, ele fazia os manuais de estupro da UNB, etc., em comunidades, fazia comunidades para atrelar as pessoas. Para quem não sabe, atrelar é você criar algo criminoso e botar o nome da pessoa que você quer atrelar ao crime, entendeu? Por exemplo, eu vou criar uma página aqui de, sei lá, chamada estupro do não sei onde, e vou botar que o criador é o Hernani. Isso se chama atrelar, entendeu? E é uma prática muito comum Certo. pelo pessoal do Dogola, como uma forma de ir contra a pessoa. E nesse caso, ele era muito ativo nas comunidades do Orkut, e ele participava principalmente das comunidades, por exemplo, você já ouviu falar da comunidade Homens Sanctos? Eu lembro, isso aí na época deu uma cagada fodida. Exatamente, esse foi um grupo que juntou diversas pessoas que eram expulsas dos grupos masculinistas, chutados o que a gente chamava os grupos da Real, e eles se juntaram nesse Homens Sanctos, e criou uma comunidade que foi muito caçada, que também está envolvida em diversos crimes, diversas postagens que a polícia investigou. E nisso, o apelido Fuego Sancto do Kill dizia porque ele tinha um sangue espanhol. O Kill, porque querendo ou não, Hernani, esse negócio de dizer, hoje é moda, né? Você falar, não, que eu tenho 36 avos de sangue europeu, causa lá do meu tataravô. Isso é famoso, isso muita gente faz hoje, mas também era comum. E aí, por causa disso, ele dizia ter ascendência espanhola, o pessoal, justamente por causa do Kill, que era o personagem que empunhava fogo, e ele tinha uma bola chamada do The King of Fighters, é o Kill. Isso, é o Kill, exatamente. E também, não só no Orkut, mas no Twitter. Isso antes de 2015. Ele também postava, né, no blog do Silvio Coeres. Esse aí a gente falou bem a fundo. Que rodou isso aí. Pegaram o blog do Silvio Coeres e fizeram uma versão paródia, mas só com coisa criminosa. Isso aí fedeu. Isso aí foi a primeira cagada que eu saiba. Foi a primeira cagada em que teve o Operação Intolerância. Exatamente. Aqui foi vários blogs que o Batoré e companhia criava para atrelar essas pessoas. Eles foram depois indiciados pela polícia na famosa Operação Intolerância. E esse blog específico do Silvio Coeres, ele botava era escrito por um pseudônimo, e era um site, ele se dizia um blog antifeminista, só que em muitas das postagens eles tinham um cunho criminoso, quando tinha dicas de, por exemplo, como pegar, como profitar depósitos, conteúdo que, de acordo, por exemplo, se você for procurar em blogs feministas, etc., misógino ao extremo, etc. Então, mas o rapaz falou que era só luz, né? Não sei. Mas o rapaz falou aqui que era só... Eu acho que era só luz deles mesmo. Pra zoar só. Mas não sei. E o pessoal ia criando vários desses blogs. Alguns eram para atrelar pessoas específicas. No caso, como esse era escrito por um pseudônimo, era apenas para gerar luz também e irritar as feministas. E o Kill, ele começou a postar por aí também. Nisso, Hernani, ele ajudava a moderar essas cópias fakes do Silvio Coeres, criadas pelo Batoré, isso em 2012. E também, outra coisa, ele ajudou Batoré, pra quem não tá entendendo nada, é o Marcelo Silveira Melo. Exatamente, o Psytoré, Psyclone, enfim, o de vários nomes.
E nisso, Hernani, depois que os dois foram presos, o Batoré e o Emerson, em 2012, ele ajudou a manter por algumas semanas esse blog. Entendeu? Ele se tornou o moderador desse blog. Então, nisso, justamente por causa desse trabalho, quando o Batoré ele fundou o Dogola, isso mais ou menos no final de 2013, ele colocou o Kio como um dos moderadores. Justamente por causa desse trabalho. Com essas comunidades. E é justamente por isso a cagada praticamente vai começar agora. No entanto, ele era muito envolvido com essas comunidades consideradas criminosas e era alvo de muitas pessoas. Ele ficou avisado. Exatamente, ele ficou avisado. E nisso, Hernani, é aqui que a gente entra na história que quando a gente comentar também do Tecnomage, é a pessoa que vai juntar tudo. A gente até falou um pouquinho nesse programa, a gente vai falar isso dososamente, afinal a gente não quer ficar revelando tudo sobre pessoa, etc, até porque muitas informações vocês conseguem no Wikinet, aí é BO da Wikinet, viu, ouvintes? Tudo que a gente está falando aqui, a gente está com apoio a gente está com... Não, a gente está só com o site da Wikinet olhando, só isso. Wikinet e outras fontes. A gente vai deixar na descrição para vocês, mas quaisquer informações a gente está pegando de lá. Ok, ouvintes? Para deixar bem claro. E nisso, o Kio, ele era considerado já, antes mesmo da popularização do termo, ele já era considerado um incel. Entendeu, Hernani? Um Nietzsche. Mas isso é bizarro porque ele é um cara, assim, normal. Não é um cara, tipo, freak. Era um cara normal. Eu acho que ele era só arregaçado mental só, cara, eu acho. Uhum. Justamente, ele, como eu posso dizer, o termo mais próximo que eu encontro pro que o Kio ele postava muito, e também a board dele, que era o Firechan, é muito... apesar de eu não me utilizar da terminologia, é o que o povo chama hoje de conteúdo Black Pill, entendeu, Hernani? Sei. É de apologia ao suicídio, de inabilidade de falar, interagir, se relacionar com mulheres, desilusão total com a vida, entendeu? Então nisso, muitas vezes, as pessoas até diziam de que era uma forma, o Luz, de expressar um pouco dessa raiva, entendeu? Seja em blogs antifeministas, expressar essa raiva para com a sociedade contemporânea. O que é muito comum hoje em dia também, né, Nani? Com o tanto de coisa que a gente vê por aí, não mudou muito de lá para cá. Muitas pessoas, quando se sentem muito frustradas, elas começam a despejar o seu ódio, criando até coisas criminosas, para ser uma plataforma para isso. E foi justamente a partir de 2015, 2016, que ele começou o envolvimento supostamente com a Júlia. Então, ouvintes, no programa anterior, nós até às vezes a gente falou coisas que a gente teve que censurar, né, quando conversando com o Dogoleiro. A Júlia, se vocês se lembram, ela supostamente teve envolvimentos também com o Gustavo Guerra, o Kio e o Tecnomage. E aí, supostamente, dizem que foi ela quem mandou os dois pra vala por desilusão amorosa. Não ela fez. Deixando bem claro. Não foi ela quem fez. Mas ela foi a motivação deles terem morrido. Exatamente. E nisso, ela era uma usuária do Dogola. E o Kio, quando começou a conversar com ela, ele forneceu um nome falso, que a gente já vai explicar um pouco na questão da confusão dos nomes. Ele forneceu o nome Brian para ela. E ele chamava a Júlia, ele chamava apenas ela de Jota. E disse para ela que morava em São Bernardo do Campo. Dessa forma, quando ele forneceu esse nome falso de Brian, um sujeito, porque, como eu disse, ele começou a ser muito visado. Ele era moderador do Dogola, e não só isso, mas também ajudou a manter os sites
do Silvio Coeres, entre outros blogs, ajudou a moderar isso tudo enquanto o Batoré e o Emerson estavam na prisão. Nisso, localizaram um sujeito que morava em São Bernardo do Campo, que tinha um nome de Brian William Lopes. Que era servente de pedreiro. Exatamente, mas esse cara, porque é muito comum em chance, quando as pessoas obtêm a menor pista que seja de alguém, eles procuram essa pessoa e quando descobrem, postam todos os dados pessoais dessa pessoa de forma a ferrar essa pessoa. É o que chama de doxar. Exatamente, tanto que é o famoso doxing, tanto que tinha os famosos que até que o Douglas comentou do Serasa FEG, né? Isso. Que o povo falava assim, esse sujeito aqui, me vê as informações dele, o Serasa FEG ia lá na thread e postava todos os dados do cara, e encontrava. E foi isso que o Kill foi alvo. Só que esse Brian William Lopes era um pobre, um coitado, servente de pedreiro, que não tinha absolutamente nada a ver com nada. Entendeu? O nome fornecido pelo Kill de Brian era falso. O nome do Kill não é Brian. O nome real dele, vocês podem ver em reportagem na própria internet, é André. André Luiz Gil Garcia. Exatamente. Só que esse Brian William Lopes ele foi acusado precipitadamente de ser o próprio Kill. E nisso, aí que vem a cagada que o Hernani comentou sobre a Lola. Porque a Lola, isso aqui a gente não tá falando, isso aqui tá de fato publicado, que a Lola, ela publicou no Twitter dela que esse Brian William Lopes era o próprio Kill. E ela, nesse mesmo post, acusou o Brian William Lopes de ser o dono do antigo Douglas Chan. Entendeu? E com isso, a polícia, ela botou no inquérito a ficha de identificação do Brian. E um print do perfil dele do Facebook e um print do tweet que a Lola acusava ele de ser o Kill. Entendeu? Só que a ficha do próprio Brian já comprovava que a acusação da Lola era falsa. Porque o Brian tinha filho e porque o Brian não tinha nada a ver com... Porque o Kill, o Fuego Sancto, começou a postar vídeos, e esses vídeos estão disponíveis no YouTube, ou os ouvintes que tiverem interesse. Kill, o Fuego Sancto, é só vídeo arregaçado mental. Quem quiser ir lá ver, vai, mas... e lá então, quando comparou o vídeo com o rapaz, não tinha nada a ver. Exatamente, o cara tinha um filho. E não só isso, mas, como você falou, muito, muito diferente do que o que aparecia nos vídeos. Porque esses vídeos já foram postados antes de rolar essa treta toda. Então eles sabiam como o Kill era. E o pobre do Brian William Lopes não tinha absolutamente nada a ver. Tanto que, para terminar com esse assunto, porque ainda tinha gente que suspeitava que o Brian William Lopes era na verdade o Kill, os jornais que noticiaram a cagada que a gente vai comentar depois, cometida pelo Kill, colocavam o nome dele como André, e não Brian. O que deixava ainda mais nítido que, de fato, o Brian William Lopes não tinha absolutamente nada a ver com o Kill. Mas, Hernani, agora uma pergunta pra você, cara. Fala se isso aí não é uma irresponsabilidade. Cara, que isso. Não podia ter feito um negócio desse. Foi um erro, assim, absurdo, né? Que numa dessas você pode prejudicar um inocente, né, gente? Tem que tomar um cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Que agora começou Na época não, na época nem tinha esse tema, mas hoje tá muito em alta essa questão por causa dos famosos exposeds, né, Hernani? Então nisso, o que aconteceu foi que o Brian William Lopes, um pobre de um coitado, ser ajudante de pedreiro, servente de pedreiro. Você fala que esse cara, apesar de na época não tá tão forte como era hoje, não ter todo esse negócio, você imagina a vida do cara sendo destruída por causa de uma postagem errônea dessa, Hernani? O cara perdeu emprego porque começa a falar que ele era o autor do Silvio Coeres, que ele tinha vários blogs misóginos, antifeministas, de apologia ao estupro, etc. Fora que esse rapaz teve que ir na delegacia se defender e tal, é complicado. E não só isso, mas tem um filho, né, Hernani? Você destrói a vida de um pai de família e do próprio filho dele. Cara, com certeza. Então, depois de resolvido tudo isso,
Agora vai vir uma narrativa de que a gente não tem como ter certeza. Ah, não, se é não, não. verdade. Isso aí é bom até pular. Eu já sei o que você vai falar. Eu vou pular a parte. A parte aqui. Vocês precisam saber só que ele se envolveu. Mas o que vocês precisam saber, ouvintes, é que ele se envolveu com a Júlia. Supostamente. Supostamente, sim. Eu ia falar até no Minecraft. Do Minecraft, né? Do Minecraft. Não, ela se envolveu supostamente com a Júlia. E nisso, a Júlia, ela começou, supostamente também, a praticar bullying contra o bullying. Tem uma postagem dela. Praticar bullying contra o Kyo. Tem até postagem. Tem uma postagem dela falando que ele. Como que ele era bobo, como que ele era burro de acreditar. Porque supostamente ela teria conquistado ele pra fazer ele de trouxa. Então, e inclusive nessa época o Kyo começou a postar, fazer posts suicidas direto. Inclusive o plano dele era um negócio que chama Exit Bag, eu nem conhecia. Exit Bag diz que é um saco plástico que tem como. Inclusive, eu nem sabia dessa, cara. Diz que tinha um vídeo que ensinava a fazer o Exit Bag. Diz que é um saco plástico que a pessoa tem como fazer na própria casa pra se matar sem sofrer. E ele falava que por causa dessa separação ele ia se matar. E no perfil da Júlia, até pouco, assim, eu não sei se já foi apagado, mas até pouco tempo atrás tinham postagens do Kyo usando um fake pra mandar mensagens por lá. Então o Kyo realmente, tudo indica que o Kyo, tudo indica não, sim, o que ficou registrado é que o Kyo tinha uma verdadeira adoração por essa pessoa e não aceitava ser rejeitado, né? Exatamente, tanto que supostamente muitos dos vídeos que o Kyo fez revelando a identidade, gravando certos vídeos com certos assuntos e também até dando dados pessoais, foi a pedido da Júlia, supostamente. Inclusive ele tá registrado aqui que ele fundou um grupo suicida no Facebook e levou à morte 3 pessoas. Uhum. Exatamente. Tanto não só no grupo suicida em que ele criou, mas também na própria board do Firechan, e durante essa época, entre outras postagens que ele fazia, todas eram. Dava pra ver que realmente tinha alguma coisa muito errada, mais do que o normal, porque ele já fazia postagens com apologia ao suicídio, etc. Mas a coisa foi piorando gradativamente depois de meses do seu suposto envolvimento com a Júlia. E foi por causa dessa mulher que brigou. Ele, o Marcelo, que era o dono do Dogola, eles brigaram. Ele, o Marcelo, o Tecnomejo e o Gustavo Guerra. Tanto que, se vocês ouvintes pesquisarem, até o Felipe que arranjou isso, eu nem sabia dessa história. Se vocês pesquisarem Mazini Magnum, vocês vão achar as músicas que o Gustavo Guerra, que rodou também, ele fazia. E nas músicas, o Gustavo Guerra provocava tanto o Marcelo quanto o Kyo, chamando ele de Cuquio. E supostamente, né, quem teria criado esse apelido seria justamente a Júlia. Porque tem uma postagem dela ofendendo ele e aparecia como Cuquio. Uhum. Eu até não sei, agora eu não sei se é boa ideia, aí vai de você, né? Eu gostaria de ler só algumas partes-chave da postagem, mas supostamente. Por favor, lê aí. Posso? Lê aí. Então, aí essa aqui, a foto seria supostamente uma postagem da Júlia, em que ela começa assim: relatos de uma vagabunda sádica com 2 misóginos de Sissy Boys. Só lembrando pros ouvintes que pode ser alguém se passando por ela também. Só pra gente ser justo, Felipe. Isso tudo aqui, ouvintes, tudo que a gente está se baseando na Wikinet. Mas, lógico. Agora vamos ser muito justos, nós não vivemos a época, ouvintes, nós não estávamos lá, a gente não sabe o que aconteceu, nós estamos nos baseando com o material que nós temos aqui. A gente até poderia chamar o Dogoleiro no futuro, aquele que a gente chamou, pra ele confirmar o que é verdade e o que é mentira, Felipe. A gente podia fazer isso aí, viu? Verdade. E não só ele, mas também se algum de vocês quiser mandar e-mail com informações sobre... Por favor. Se vocês sabem de alguma coisa aqui, porque a Wikinet, querendo ou não, é uma fonte pública.
Ou seja, Diz várias que os pessoas dogoleiros podem conseguem alterando. mandar e-mail com foto que consegue rastrear, viu, Felipe? Toma cuidado com isso aí, cara. Só não vai mandar Não crime ferra pra nós gente, não, mas, cara. Ferra nós não, pô. Já nos ferramos com a live, ferra os programas normal não. Mas se vocês tiverem alguma coisa com informações, coisa que vocês falaram nele tá errado, eu tenho aqui a fonte correta, aconteceu isso, e a gente pode, em leitura de e-mail, ir consertando ou até adicionando informações que não tem aqui. Beleza, ouvintes? Mas, seguindo com o relato, aqui supostamente a Júlia segue. Conheci a panelinha do Kill aleatoriamente e resolvi que seria divertido tirar onda com alguns dos otários que se dizem misóginos. Em menos de um mês, já tinha o Gustavo, nesse caso ela supostamente referenciou o Gustavo Guerra, de Cici Boy me vendo como exceção. Exceção seria mulher exceção. E o Kukil falando coisas como quem é minha coelhinha, minha primeira namorada. Isso entre milhões de eu te amo e quero largar tudo para viver com você. Achei divertido por um tempo. É engraçado ver os Jorge se humilhando para uma vagabunda 5/10. Os Jorges, ouvintes, é uma nomenclatura para chamar de dogoleiros que fazem luz, mas não necessariamente. Não necessariamente para quem faz luz, mas tipo, como eu posso dizer, cara uma que forma banca de pejorativa. trevosão. Porque Exatamente. isso nasceu de um meme que chama Jorge quer ser hardcore, mas su madre não exatamente. deixa. E aí começaram a chamar justamente esses que pagam de hardcore, Jorjão. mas que não faz nada de Jorges. É. E essa nomenclatura para isso. Engraçado ver o Jorge se humilhando para uma vagabunda 5/10. Enfim, o objetivo inicial era algo que me excitasse um pouco e saísse da rotina de homens normais que sempre caíram na minha lábia e ficaram de 4 como putinhas para mim. E realmente achei que o Kill e o Guerra, com o discurso inicial de você devia ficar amarrado em um cativeiro só para dar para mim, fossem quebrar essa rotina de merdas que me entediam. Mas não, são até mais putinhas que os outros. E aí resolvi cair fora, sair do grupo e etc. E aí vem aquela parte que você falou, Hernani. Resultado: Kukil ligando para minha casa incansavelmente por uma semana, Guerra Cici Boy postando minhas fotos em um perfil fake e mandando mensagens para minha família, o que foi muito easy de fudê-lo depois. Mamãe Guerra me adora e fez ele apagar em menos de meia hora depois que eu pedi, ainda comeu o mesmo dia esporro. Vou fazendo uma pausa aqui, Hernani. Muitas das coisas em chance, obviamente você não tem como saber o que é verdade e o que não, mas imagina que seja, cara. Você imagina assim, você tá lá pagando de hardcore na internet, tá com seus 20 e poucos anos, fazendo rap, e de repente lá chega uma pessoa que você zoou, liga pra tua mãe e tu fica tomando esporro por luz na internet, cara. É foda, cara. Foda mesmo. É de fuder, cara. E agora eu, como At-Horror que sempre fui, vejo um bando de manés frustrados me tendo como assunto e um chão de perdedores. Divertido. A parte mais legal é que tenho inúmeros prints, vídeos e todo tipo de informação para incriminar meus amorzinhos. O Kukil deu tudo o que eu queria quando revelou a cara. Não só pra mim, mas pra todo um grupo. E fazendo vídeos do mesmo tipo que tornaram o Guerra um retardado dopado e o levaram a um hospício. Aí aqui vai vir uma parte, ouvintes, de que... Então ela confessa nesse post que o que a gente falou, que supostamente, por causa de mulher, dois foram pra vala e um foi pro manicômio judicial. Por causa dela como é que eu vou explicar assim? Ela incentivou que acontecesse essas tragédias aí, supostamente. Exatamente, então Isso vai ser um programa de supostamente, né, Felipe? É o programa do Minecraft, né? É o programa do Minecraft. GTA. Tudo que a gente tá falando aqui é no jogo Minecraft, tá, ouvintes? Pra deixar claro. Não, vamos falar agora do Minecraft. Agora é Minecraft. E aí, até, Hernani, se você quiser, o pessoal na live pediu o logo antigo na Boca do Crime, mas vamos ter que colocar o Minecraft mesmo. É só Minecraft. Aqui a gente tá conversando sobre Minecraft, tá, gente? Não é nada de vida real, só Minecraft. Exatamente. E quem inventou isso aí foi o Beijo de Viriato, hein? Tem que dar os créditos pra ele. Excelente terminologia, eu tô adotando. E nisso,
Agora, Hernani, vai vir uma parte muito importante de que a Júlia, ela era, no Minecraft, conhecida como caçadora de gordões. É porque ela por causa de fazer isso, a conquistar os caras e fazer essa cagada, né? Exatamente. Por que o nick de caçadora de gordões? Ela tinha um modus operandi de se tornar web namorada através dos chans. Isso tudo no Minecraft. E nos chans do Minecraft. E quando ela fazia eles se apaixonarem por ela, supostamente, os induzia a suicídio. Porque era uma diversão, era uma forma de diversão para ela, porque ela estava entediada. Isso de acordo com relatos aqui encontrados. Ou seja, agora que vem uma parte importante. E a nossa fonte vai ficar na descrição, tá, ouvintes? Exatamente, vamos deixar tudo lá aqui. linkado, viu? E nisso, ela fala que, só para constar, realmente eu não dei pro Guerra e nem poderia, porque os 14 comprimidos que ele toma por dia o tornam broxa, além de gordo e retardado que fica se tremendo todo. A Júlia, ela costumava se encontrar no Minecraft, ela já se encontrou pessoalmente no Minecraft com alguns desses personagens, né? Com o Tecnobase e o Guerra. Bom, aí dando seguimento na história, aí em 2017 ele se envolve num luz contra uma professora universitária, mandando ameaças para ela. Aí a professora até se manifestou, dizendo que estava sendo ameaçada e tal. E aí dando seguimento mais pro final, para não se atrelar muito em detalhes e tal. Aí, em 2018, acontece a grande... Isso foi uma grande tragédia, Felipe. Realmente foi uma grande tragédia, que foi cometido o que eles chamam de Actus Sanctum. Actus Sanctum, até no futuro a gente poderia fazer um programa sobre isso, é quando a pessoa faz um atentado, né, Felipe? Eles dizem que, inclusive, o Wellington Menezes lá foi Actum Sanctum. Exatamente. As pessoas dizem que o caso de Suzano, o caso do Wellington, vários casos por aí, foram Actum Sanctum. A definição de um Actum Sanctum, quando o cara fala que ele vai realizar um Actum Sanctum, é quando são... Aqui, por exemplo, se você for pesquisar a definição da Wikinet, eles falam que é uma maneira Jorge de escrever um ato santo, que se refere a terrorismo do jorgismo. Por que eles falam isso? Porque muitas pessoas, quando elas falam que vão cometer um ato santo, o pessoal leva no meme, que eles chamam no próprio channel de Suzaninhos. Porque a gente que fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não faz nada, entendeu? No entanto, ouvintes, em alguns casos, de fato, às vezes, por exemplo, no caso do Kill, ele planejou fazer um Actum Sanctum, que seria você, entre aspas, cair atirando. Seria uma boa definição. De forma que ele iria combater a degeneração da sociedade contemporânea de alguma forma e no processo morrer. Ou seja, cair atirando, que seria um Actum Sanctum. E com isso, o plano do Kill, supostamente, era matar a Lola, incentivado por outras pessoas, porque ela era uma das maiores inimigas do Dogor. Mas, agora que vem a cagada, em 16 de junho de 2018, ele saiu pelas ruas de Penápolis, isso no interior de São Paulo, e começou a assediar duas garotas que estavam sentadas em um banco. Aí nisso, as duas, assustadas com razão, se levantaram e começaram a se afastar. E nesse momento, o Kill, ele sacou uma arma e disparou contra Luciana de Jesus do Nascimento, que a acertou na nuca. E o Kill, ele tentou fugir, mas quando ele se deparou com uma viatura da polícia, ele deu um tiro no próprio peito e acabou por morrer. A Luciana, que levou um tiro na nuca, ela chegou a ser levada a um hospital, passou por uma cirurgia, mas ela acabou não resistindo e faleceu no dia 5 de julho de 2018. Então, dessa forma, porque a gente falou que algumas coisas podem ter sido inspiradas, etc. Agora a gente vai entrar em um tema delicado de que, supostamente,
quem teria, de fato, a gente não está falando que tem envolvimento direto, mas quem teria levado a uma ação drástica, de acordo com o Kyo, seria a sua desilusão amorosa para com a Júlia. E isso teria levado ele a cometer essa ação radical e resolver, de fato, se matar. E os lus que ele fez, que estão registrados aqui, ameaçar a filha da cantora Simone, a neta de 3 anos da Monique Evans, fazer uma página para apoiar a torcedora racista do Grêmio, aquela que gritou macaco, criar a página Eu Não Mereço Mulher Preta, e também as ameaças que ele fazia para Lola Aronovitch, acho que é assim que pronuncia o nome. Realmente ele fez muitas ameaças e tal. E isso foi os lus que botaram na conta dele aí. E realmente tá aqui registrado que ele realmente escreveu ameaças pra Lola mesmo, né? Uhum. Exatamente. Muitas das coisas que de fato estão aí listadas como lus acabaram por acontecer. O que ele muitas vezes entrava no plano dos outros. Ele era, pelo menos por um tempo, muito fiel ao Batoré e companhia. Ele sempre estava, pelo menos no 2015 e 2016, ele sempre estava muito aliado com os projetos, assumindo, mesmo enquanto eles estavam na cadeia. Inclusive, quem fala que o seguinte, que foi a própria Júlia quem entregou. Isso é o que está no Revista Fórum. O Revista Fórum está dizendo que foi a própria Júlia quem entregou os dados para a Lola fazer a denúncia do Brian, que era inocente. Porque como o Kyo passou o nome de Brian para a Júlia, então só ela poderia saber que o nome dele era Brian. E ele era morador de São Bernardo. Então, aqui nesse site informa que foi a própria Júlia quem estava operando por trás dos panos para entregar ele. O que fortalece a teoria. Tô só usando lógica aqui. O que fortalece a teoria de que de fato ela estava lá infiltrada para enganar os caras. Porque, veja bem, Felipe, tô só seguindo a lógica. Se ela manda um e-mail em 2016 entregando, só ela sabia que o nome do rapaz era que não era, é mentira. Mas só ela sabia que o nome do cara era Brian, mas não era. Ele passou um nome falso. Ela pega esses dados e passa para a principal pessoa que queria encontrar ele, que era a Lola. Então fica claro que foi a própria Júlia quem entregou o Kyo na primeira vez lá, que rodou o tal do Brian em São Bernardo do Campo, que era inocente. Exatamente. Então, ouvintes, isso aqui que a gente está falando tudo no campo do achismo. A gente está se utilizando do que a gente tem aqui no material para tirar conclusões. Saber o que de fato rolou, o que de fato aconteceu, a gente não tem como. Mas, assim, pode-se dizer que, levando tudo isso em conta, tem muitas coincidências, sim. E que não seria nenhuma absurda a conclusão que o Hernani tirou, e que muitos de vocês podem ter tirado a mesma, fosse impossível. Mas não deixamos o fato de que foi trágico, uma história muito triste, uma pessoa que já tinha traços muito claros de que possivelmente se suicidaria, está muito tentado ao suicídio, mesmo antes de tudo isso, e que, bem, alguma desilusão, para mim, Hernani, agora a gente tem que deixar de brincar, não justifica o ato. Isso tem que ser deixado claro, minha opinião, de que não justifica ato nenhum, não é por uma desilusão amorosa que você vai cometer um actum sanctum, entendeu? No entanto, não é por isso que não deixa de ser trágico, uma infelicidade. E muitas pessoas hoje em dia, elas ainda guardam vários posts do Kyo, fundaram recentemente entre aspas, um outro Dogola, com o nome de Firechan, uma plataforma própria, mas que infelizmente já caiu, em homenagem ao Kyo. E
Foi essa loucura. Foi essa loucura total. E que pra quem acha que a história acabou, a gente tem que contar as outras partes. E essa aqui, ouvintes, é pra... Falando sério, Felipe, eu já te falei isso umas 500 vezes. Essas histórias do Dogola tinha que virar uma série, gente. Tinha que virar uma série, um documentário, sei lá. Não, documentário não, podia ser uma série mesmo. Estilo Breaking Bad, não tem lá mostrando como é que o cara foi se tornando, aquilo. Tinha que virar uma série isso aqui, cara, porque são histórias realmente absurdas. E nesse caso aqui, ele matou a mulher, deu um tiro no peito, né, se matou, e aqui acaba uma parte da história. O outro lado da história foi o do Rafael Embuzeiro, conhecido como Tecnomage. Tecnomage era um travesti que já era da comunidade da Real. Essa comunidade da Real, ao mesmo tempo que foi muito boa, né, que instruiu muitas pessoas, a Real ajudou muita gente, mas ao mesmo tempo também saiu um monte de maluco de lá, né? E não é nem culpa deles, porque a internet é cheia de maluco mesmo. Aqui a gente tem ouvinte maluco também. E esse Tecnomage era um travesti que já vinha desse grupo de Real, de Orkut e tal. Aí, uma coisa, só uma diferenciação aqui, ouvintes, para vocês entenderem o que vai vir depois. Ele era, de fato, transexual, mas ele se identificava como uma mulher trans lésbica. Ele ficava com mulher. Exatamente, isso vai ser importante. E ele fazia o curso de engenharia física, então era um cara inteligente, né, pra fazer um curso desse. Era um cara bom. Era um cara bom. E frequentava esse meio de chans, né, e inclusive tem postagens salvas dele indo fazer luz lá no blog da Lola pra tirar sarro. E ele era um frequentador disso. Inclusive, depois ele veio a assumir o comando do Dogola, e ele era fechado junto com o Psy, o Marcelo Batoré, não é, Felipe? Uhum. Foi justamente em novembro de 2016 ele começou a ser um dos moderadores do Dogola. Mas com a prisão do Batoré, ele acabou por perder essa moderação, seu posto, e ele começou a moderar outros chans, que no caso, se vocês quiserem dar uma olhada até na Wikinet, era o Real Chan e o Magali Chan. E aí existe uma treta muito forte entre muitos desses chans. O Tecnomage, depois que ele saiu do Dogola, ele começou a ser perseguido, virar um dos desafetos do Dogola. Então, iniciou-se uma onda de ódio muito grande contra ele no Dogola. Então, muitas vezes, as pessoas tentavam atrelar ele em diversas coisas. Ele era um alvo frequente de luz. E aí foi no Chan que nasceu a paixão dele pela Júlia. Exatamente. Foi justamente no Dogola que ele conheceu a Júlia. E eles ficaram próximos a ponto de até chegar a trocar telefones. Tanto que, né, eles eram tão próximos que ele, inclusive, supostamente visitou a Júlia no Rio de Janeiro no Carnaval de 2016. E ele começou a moderar... Como ele começou a moderar o Dogola em novembro de 2016, segundo o Tecnomage, ele começou a moderar o Dogola não porque ele queria, de fato, moderar o Dogola, mas porque ele queria proteger a Júlia disso. Inclusive, ele falou isso na Polícia Federal. Tem uma passagem onde ele relata que ele contou na Polícia Federal que tudo que ele fez foi para proteger a Júlia. Porque como a Júlia participava, ele queria proteger ela sendo moderador e apagando as calúnias, ofensas contra ela. E inclusive a própria pessoa a promotora falou pra ele: mas você fez tudo isso por causa de uma mulher? Você é louco, você participou de um grupo terrorista. Ele falou: não, mas eu fiz tudo por causa da mulher que eu amo. Quer dizer, era um cara realmente destemperado, né, vamos dizer assim. Gado. Não, mas realmente bem, de acordo com ele, o motivo é que que como a Júlia já tinha a identidade real dela conhecida no chão, ela mesma fazia questão de
de disponibilizar por aí, ele acreditava que, sendo admin do Dogola, ninguém iria cometer nenhum tipo de maldade contra a Júlia dentro do Dogola, e fora por respeito ao Tecnomage, por respeito pelo cargo dele. E então, a Júlia, ela começou a supostamente falar sobre eles morarem juntos no Rio Grande do Sul, que era por onde eles estavam, construir uma casa, nananã. O Tecnomage, ele gostou da proposta. Aceitou a proposta. Mas, aconteceu que... Ele teve uma desilusão. Aí beleza, aí ficou combinado. Ele teve uma desilusão profissional porque ele viu que o curso dele de engenharia física não era tão bom. Não ia dar tanto emprego, não ia dar tanto dinheiro quanto ele esperava. E aí, com essa crise que ele teve, ele desistiu do plano, incentivou que a Júlia conhecesse outra pessoa e falou que o plano não ia continuar. E isso pra Júlia, supostamente, foi uma grande desilusão, que ela não aceitava ter sido rejeitada, né, por ele. Uhum. E tanto que, por exemplo, isso levou a uma grande briga entre eles, porque a Júlia, ela disse que supostamente se sentiu extremamente ofendida com o Tecnomage tendo cancelado isso por uma desilusão profissional. Tanto que isso causou brigas dentro da própria família, porque ela já estava tudo combinado dela ir morar lá no sul, junto com o Tecnomage. Mas enquanto isso, o Tecnomage, ele estava ocupado fundando, Hernani, a AATLGBT, Associação de Apoio aos Trans, Lésbicas, Gays, Bis. Mas isso aí não foi pra frente. Isso aí não foi pra frente. Muito interessantemente. Que, se eu não me engano, teve um rolo com o CNPJ. Ah, tá, entendi. Teve um rolo muito grande com o CNPJ porque ele deu baixa no CNPJ um dia depois de cadastrar o CNPJ. Deu um rolo muito grande que não nos interessa agora. Agora vem uma parte importante, né? Que em maio de 2017... Aqui foi a cagada em si. Aqui foi a cagada. E aí uma das coisas que a gente comentou muito a fundo no nosso especial Luz. Que em 2017, o Batoré, isso aqui é considerado Luz internacional, ouvintes. Ele supostamente se aproveitou de falhas técnicas em impressoras nos Estados Unidos para mandar muitas ameaças de bomba em nome do Emerson Eduardo Rodrigues nos Estados Unidos. Porque o Emerson, ele e o Batoré estão lá inimigos mortais. Então, o Batoré queria de todo jeito atrelar o Emerson em alguma coisa, porque o Emerson estava nos Estados Unidos nessa época. Então, o Emerson queria que ele fosse deportado se fudesse lá. Então, ele começou a imprimir ele hackeou impressoras e começou a imprimir várias ameaças de bomba, é engraçado que se você ler a carta, você vê que até o inglês está todo fodido. E dizendo que era em nome de Emerson Eduardo Rodrigues Cetim. E aí o Emerson, ele começou a ser investigado pelo FBI. Isso. E deu uma puta numa cagada. Aí ele teve que fugir, o Batoré tinha que sumir. E aí ele pediu que o Tecnomage assumisse, ficasse no lugar dele e segurasse o BO. Isso aí foi um erro dele, porque o Tecnomage acabou assumindo o BO dos outros por ele estar tomando conta daquilo lá. Foi a cagada que ele fez. E não só isso, Hernani, mas o Tecnomage, de acordo com ele assumiu o Chan só porque o Batoré falou que se o Tecnomage não assumisse, ele iria fazer várias ameaças nessas mesmas pessoas em nome da Júlia, caso ele se recusasse a moderar o Chan. Ou seja... Mas isso aí foi um erro muito grave dele, porque ele foi segurar a BO dos outros, cara. Foi uma cagada que ele fez. Mas tá de acordo com o objetivo dele de proteger ela, né, Hernani? Porque, como ele falou, meu objetivo é proteger ela. Então, se o cara tá com esse objetivo na mente e o Batoré fala, eu vou atrelar ela num negócio cabuloso se você não segurar esse BO. Porque quando ele assume o Chan, ouvintes, ele bota o cu na reta. É o nome dele que tá lá. O Batoré... Lógico. Batoré tá longe, entendeu? O nome que vai estar lá o cu que vai estar na reta é o dele. É o nome dele lá. Que a polícia vai pegar.
Então, aí vem a parte aqui de que o Tecnomage ele recebeu depois uma boa oferta de trabalho e ele resolveu se reconciliar com a Júlia. Pedindo pra ela vir. Pedindo para ela vir pro Sul, para viajar pro Sul junto com ele. Por causa dos planos de construir uma casa, que não sei o quê. Exatamente. Todo o plano de construir casa, não sei o quê, passar um tempo lá, tava tudo certo. Ele queria que ela de fato viesse. Mas, um dia, do nada, no Dogola, ela fez um post extremamente irritada, xingando, dizendo que não precisava mais do Tecnomage, que ele era uma aberração vesga. Entre aspas. E que tinha que... E supostamente dizendo que tinha que morrer e que ele teria fechado as portas delas para o Sul, mas que ela seria capaz de abrir as portas para ir para a Europa sozinha. Enfim, nisso o Tecnomage começou a ficar muito deprimido com a situação e agora vem uma parte importante, na parte da raid, de que um dia os dogoleiros eles pediram autorização para fazer uma raid contra a Júlia, porque era o Tecnomage que estava assumindo o Dogola na época. E nisso, uma raid que seria para atrelar ela em crime. Exatamente, seria um ataque. E nisso, Hernani, entra um personagem que vou chamar só de B. Vocês veem. Não, pode falar. Não, pode falar. É o que a gente tá falando de coisa que é pública. Aí essa Beatriz era namorada dele na época. Que era uma ex-namorada do Tecnomage. Ela estava na casa dele no momento e usou o notebook do Tecnomage sem ele saber. E postou no nome dele no Dogola autorização. E deu autorização para que o ataque fosse feito. Essa Beatriz, segundo o Tecnomage, palavras dele, era uma usuária de cocaína e que morava junto com ele. E que a gente já vai ler uma carta de despedida, mas segundo o Tecnomage, essa Beatriz... Tudo ele falou aqui, e tudo público que a gente tá falando. Ele disse que essa Beatriz era uma usuária de cocaína que gastava todo o dinheiro dele, que ele não conseguia construir nada, porque tudo ela usava para cheirar pó. Uhum. E depois de tudo isso, o Batorelli foi preso em maio de 2018, e a moderação do Dogola ficou pro Tecnomage e para outro indivíduo que ia pro Goek. E um mês depois, o Dogola foi fechado por falta de pagamento do servidor, porque só o Psy tinha acesso ao dashboard. Então não tinha como realizar o pagamento do servidor, só o Psy podia realizar. Então o Dogola foi fechado e em outubro do mesmo ano, o DPR ele refundou o Chan na Deep Web, na Onion. E com isso, em 2019... o DPR começou a atrelar o Tecnomage, falando que ele moderava uma board chamada Loli. Era uma board do Dogola que era dedicada exclusivamente à pornografia infantil. E junto com isso o Tecnomage teve as fotos dele e os dados expostos. E o Chan, como um todo, começou a tentar atrelar ele nessa história. Porque você imagina, Hernani... porque aqui tem até um print da época de que mostrava na board da Loli, que era dedicada à pornografia infantil, tava aqui admin da board, Raziel Von Sofia, vulgo Tecnomage. Você imagina uma coisa dessa, né, se a PF pega? Nossa, aí essa foi uma cagada. E aí pra meio que contra-atacar isso, ele em outubro de 2019 ele se tornou o admin de outros Chans, que no caso era o Magali Chan. Que era pra mulher? Exatamente, e o Real Chan. O Real Chan, eu acessei o Real Chan, isso há um bom tempo atrás. Eu não sei se ele ainda tá de pé, vocês podem conferir depois. O Magali Chan eu também não sei, eu creio que esteja. Mas, Hernani, agora vai vir a parte da prisão. Aí já foi em 2020. Dá um pulo na história. Uhum. 8 de janeiro de 2020, roda o Tecnomage. Rodou o Malone Moraes, que a gente já falou no programa sobre luz. Mas o Malone Moraes deu bandeira. Falou aqueles vídeos dele, do maluco dele lá. E um tal de Breno Alves rodaram nessa operação. Ah, sim, outra coisa que eu esqueci, perdão, Hernani. Sim. Disse também que a Júlia teve envolvimento com o Malone Moraes.
supostamente. Meu Deus, cara. Puta que pariu. Ah, parece que o rapaz do Luz falou mesmo, Felipe. Parece que ele falou um negócio. Olha só, mais um. Aí, ô Felipe, rodou essa turma porque a polícia já tava na cola deles pra desmontar o pessoal do Dogola. Aí rodou, só que ele saiu rapidinho. Foi preso dia 8, saiu dia 13. E aí, quando ele saiu, ele já tava abatido. Ele já tava... ele já não tava mais com como é que eu vou dizer assim, ele já tava planejando se matar, tanto é que ele posta uma mensagem já, ele manda um e-mail já informando que ia se matar. Uma coisa, um fato interessante é que o celular dele foi apreendido na busca e apreensão, e aí ele disse que ele já tinha comunicado que todos os nomes que foram expostos no Dogola estavam sob investigação e que a turma ia rodar. Ele já tinha comunicado isso. E inclusive aí no Real Chan que você tá falando aí, criaram uma parte lá chamada casinha, que era só para os dogoleiros interagirem. Só que suspeitam que isso era uma armadilha da Polícia Federal justamente para pegar os dogoleiros. Eles armaram um espaço para eles comentar, para que ali é o que ele fala que é bait. Tivesse todo o material. Lógico, ali. Posta aí, vamos ver. Posta aí que vocês estão. Aqui tá tranquilo, gente. Só que eles já tava na cola pra pegar. Falava, aí, aqui pode postar CP, aqui você pode postar agora, aqui você pode falar que vai fazer. Tá tranquilo, aqui, rapaziada. Fica à vontade. Então quer dizer, isso aí já era uma. Podia. E tudo isso enquanto o Tecnoman já tinha sido apreendido pela PF. Isso. E quando ele sai da cadeia, ele já tava comunicando que ele já ia partir dessa pra outra. Ele falou que ele ia. Ele disse que teve preso por 5 dias e que planejava se churrascar com veneno e transmissão ao vivo. Com relação a essa prisão dele, ele saiu com o quê? Com fiança, você sabe, Felipe? Como é que foi a história? Olha, Hernani, pelo que eu entendi aqui, ele não sei se saiu só com fiança, mas eu creio que como ele mal trabalhava, não sei se ele tinha dinheiro para pagar uma fiança, né? Principalmente por um crime assim que envolvia muitas dessas coisas, até porque a PF sabia que ele tinha sido administrador do Dogola. Aqui não diz o crime virtual é difícil de pegar, né, Felipe? Porque o cara usa um VPN, não pega, né, Felipe? O problema é que ele estava atrelado, né, Hernani? Nas boards de pornografia infantil, tava lá com o nome dele. Sabia-se, tinha conversa provando que o Batoré botou ele para administrar e ele aceitou, né? Quando apreenderam o celular dele. Aí tava provado que ele tinha administrado o Dogola. Entendeu? Aí realmente fechou o tempo para ele. No entanto, aqui, como ele fala que ele teve preso por 5 dias, pode ser que ele tenha contribuído, porque é muito comum isso, principalmente de crimes virtuais, como é muito difícil você encontrar as pessoas que fazem isso, até você encontrar para coletar provas, é muito comum a famosa colaboração, né, Hernani? Então, por exemplo, até nisso, ele fala, você vai criar aqui uma board para baitar os caras, você vai ajudar a gente a coletar provas contra tal sujeito, você vai contar pra gente tudo que você sabe, não sei o quê. E aí você vai ter, sei lá, pode ganhar uns privilégios de, sei lá, até ter condicional, pegar menos tempo. Enfim, eu acho que foi um caso desse, né? Faz sentido. Bom, quando ele sai da cadeia, ele decide que abandonar o mundo dos Chans. Inclusive, ele tem um post onde ele declara que estava passando o comando para outra pessoa. Um hacker auto-intitulado CKW. E também teve antes disso a treta com a Júlia, né? Dos áudios. Aí foi um barraco que teve. Ela disse que estava sendo perseguida e ele se defendeu. Resume o conteúdo dos áudios pra gente, Felipe. Essa parte aqui é barraco de novela, no entanto, mostra pra gente como é que estava a situação, porque tem áudios postados um tempo depois dele sair da prisão. Então mostra como estava o estado mental dele. E resumindo, ele estava muito perturbado. Estava muito perturbado. Ele gravou aqui. A carta de despedida é de arrepiar, vai, Felipe? Porra.
Aqui em áudio, ouvinte, só de tudo o áudio que ele mandou aqui já dá mais de meia hora, cara. Quase um podcast de áudio aqui que ele mandou só para responder o negócio. Então o cara tava muito abatido, já tinha sido preso, tava todo fodido. Porque a Júlia, a quem ele, de acordo com ele, ainda amava e fez de tudo para proteger, né? Isso de acordo com ele. Ela mandou vários áudios dizendo que o Tecnomês estava perseguindo ela, estava stalkeando. E que tinha feito várias coisas ruins com ela, por exemplo, anunciá-la em site de prostituição, coisa criminosa, entendeu? Que poderia foder ele mais ainda com a PF se, assim, não ficou confirmado que é verdade, entendeu? Isso aqui não fala em nenhum momento que ele foi indiciado por isso, mas podia ser outra coisa para investigar, entendeu, Hernani? E aí nisso ele postou vários áudios negando acusações. E também falando que isso tudo é coisa de dogoleiro que teria atrelado ele. Mas não só isso, ele disse que após a briga com a Júlia foi quando ele de fato teve... Ele postou a carta aberta dele de suicídio em áudio, mas a gente tem ela transcrita. E ele disse que de fato iria cometer suicídio. E também disse que ia postar uma foto com nitrito de sódio, que era o que ele ia utilizar para cometer o suicídio, e também uma timestamp para confirmar a veracidade disso tudo. Bom, aí no dia 29 de maio de 2020, então foi revelado, supostamente, que o Tecnomage tinha morrido há mais de 2 meses. Supostamente porque tem uma teoria da conspiração que diz que, na verdade, foi queimado o documento. Diz que ele pode ter só... Queimar documento é a seguinte... Eu nunca vi, mas muitas pessoas afirmam que existem grupos no Brasil em que você paga uma quantia e você queima documento, você morre na justiça. Não se eu tivesse que, assim, eu vou falar de orelhada pra vocês. O dia que isso aqui der dinheiro, o dia que o Nova Vertente der dinheiro, nós vamos atrás disso aí. Eu vou lá e descubro como é que é. Mas supostamente é assim. Você vai lá, o cara registra que você morreu, ele deve ter um contato lá no IML, com certeza. O cara do IML expede um documento registrando que você morreu. Você morre na justiça e o cara, com certeza tendo acesso à base de dados do governo, registra um novo CPF, um novo nome e você sai limpinho, com outra identidade, outro nome e você reseta a vida. Você começa do zero. Então, existe uma teoria que ele pode ter queimado o documento. Mas o que consta no laudo, o que consta no documento, é que ele já tinha falecido há mais de 2 meses. E aí não tem o motivo do óbito, mas porque tudo dava a entender, teria sido supostamente suicídio. E ele deixa uma carta de suicídio, né, uma carta aberta, que eu vou ler. E aqui acaba mais uma história. E realmente no final, quando eu ler a carta pra vocês vão ver que ele estava muito perturbado. Foi uma coisa realmente de arrepiar a mente dele no final, porque ele estava com essa mulher usando droga dentro da casa dele, gastando o dinheiro dele, essa questão do término com a Júlia que ele não aceitava. Então realmente a cabeça dele no final estava uma tragédia total. Felipe, ainda sobre a morte dele, tem mais alguma coisa que você quer comentar? Não, essa teoria de que ele teria forjado a própria morte, dizem que ele já tinha tentado isso antes, né, Hernani? Os dogoleiros, ele dizendo que o Tecnomage, apesar de, por exemplo, estar em sites oficiais do governo, dizendo que ele já havia tentado esse artifício de fingir a própria morte para se afastar de tudo, né? Mas como, por exemplo, hoje é dia 24 de janeiro. A última vez que, por exemplo, tem um relato oficial de que o Tecnomage fez algum anúncio foi dia 26 de fevereiro de 2020. Entendeu? É um baita tempo nisso. Tem um Facebook dele, inclusive, é público. E tem até o Facebook dele também, que você pode encontrar aqui na Wikinet. Então, Hernani, aí vai de opinião e também do que você acha de fato. Eu acho que ele é capaz, sim, ele era capaz de ter cometido suicídio mesmo. Porque realmente, cara, essa carta aberta é um negócio assim... É difícil, cara. Então vamos entender como é que estava a cabeça dele no final. Vamos ler aqui. Aqui me abro, eu vou ler mais ou menos rápido aqui, porque a gente já estourou o tempo do programa. Vamos lá. Aqui me abro como nunca me abri antes.
As pessoas me julgam como monstro, demônio, um ser que regozija na destruição, corrupção e morte. Eu queria ser assim, seria tudo mais fácil. Infelizmente, sou uma pessoa que assumiu tudo isso apenas para proteger a Júlia. Então, mais uma vez, ele afirma que tudo que ele fez foi para proteger a Júlia, a menina que ele ia morar junto e não deu certo. Ninguém acredita, mas fiz isso. Não, mas é isso. Não há como provar, mas é isso. Mesmo aquele fatídico áudio, mandei para protegê-la. Ela mesmo, após a briga, não parava de frequentar aquilo em maior frequência. Precisei fazer algo e fiz. O Dogola-chan é algo terrível. Cara, acho que nunca deveria ter existido. Frequentado por pessoas que nunca deveriam ter existido. Eu inclusa. Aceito esse fardo. Ele fala eu inclusa, ouvintes, porque ele é travesti e eles consideravam a mulher. Aceitei esse fardo para protegê-la. Ela já havia sofrido até pornô de vingança. O mercado negro foi minha busca pela redenção, que teve sua queda não com os porcos. Porcos para eles é polícia. Mas com uma legião de voluntários iluminados que buscavam fazer o bem e combater o mal. Mercado negro é porque foi revelado nessa carta que ele estava envolvido com um site de mercado negro. Vocês já vão entender. Mesmo ela me odiando, talvez tudo fosse mais fácil assim. Ela seguiria o caminho dela e eu impediria os dogoleiros de a perseguirem. Como foi a briga anterior daquele áudio? Desde algum período de 2016, ela insistia em me ver no Rio Grande do Sul e ficar na minha casa. Isso era insano e descabido, então todas as vezes me afastei educadamente dela, apagando as redes sociais e retornando quando a poeira baixasse. No início de 2017 ela estava completamente alucinada e só falava disso. Resolvi simplesmente apoiar, confabular e enrolar para o fogo de palha passar. Estando de férias e muita maconha na cabeça, gostava de forçar o web namoro. Pura maconha. Eventualmente, busquei brecha para convencê-la a frequentar as festas da cidadezinha dela. Então conseguiram um namoradinho lá. Aqui é onde ele confessa que ela queria vir para ficar com ele. E ele deu o passar fora nela. Falou que era para ela conhecer um namorado e ficar por lá mesmo, que não era para mim. O tempo se passou. Ela não falava mais regularmente comigo. Havia semanas. Então um dia conversando, ela comentou que viria me ver. E que iria vir até com o namorado dela, viajante. Queria levar ela para viajar com ele, mas que ela recusara para vir me ver. Ela também falou feliz sobre a mãe ter chorado por isso. O sonho dela era viajar, fiz o óbvio, cancelei dela vir aqui, conforme planejado desde o início. Ela então poderia viajar com o namorado e poupar a mãe de aborrecimentos. A reação dela foi a pior possível, ela ficou totalmente injuriada e descreveu a coisa como um soco na cara. Nos próximos dias, ela se ausentou. Parece que chorou. Busquei sempre desejar bom dia e prestar bons votos, mas me ocupei de tentar me livrar do vício em maconha. Ah, como foi difícil. Maconha vicia sim. Após um mês, ela ainda estava chateada. Decidi mudar de ideia, mas ainda querendo fazê-la desistir. Ela voltou a ficar doce e todos os dias fazia repensar a ideia. Um dia ela chegou dizendo que não viria mais, que como eu fechei a porta do sul para ela, ela abriu uma janela para a Europa e iria conseguir um Eurocookie, ou seja, supostamente ela iria conseguir um marido lá na Europa para pegar o documento, o Green Card. Lá na Europa não é Green Card, mas vocês entenderam. Que ela era foda, conseguia tudo o que queria por ser linda. Achei muito excitante, estava ritalinada e comecei a me masturbar enquanto ela me humilhava. Caralho, olha como é que a cabeça do cara já era uma privada, cara. A cabeça do cara era... Puta que pariu. Então eu me humilhava para ela me humilhar mais. Sob o pesar pós-gozo, eu tirei ela dizendo que ela era uma escrota e por isso a família odiava ela. Ela disse que nunca ninguém foi tão maldoso com ela e me bloqueou. Mesmo assim, agora havia desistido de vir me ver e estava melhor encaminhada. Mantive no Dogola o objetivo de protegê-la. Ela chegou a se manifestar lá me humilhando, dizendo que eu era uma aberração subhumana e apenas queria vir ver a Loli e me usava de empregadinha para economizar. No início deu raiva, mas passou. Era tudo verdade mesmo. Talvez eu fosse uma aberração subhumana. A Beatriz nunca esqueceu e odeia e persegue ela desde então. Talvez já perseguisse antes. Beatriz era a namorada que ele arrumou depois da Júlia e que supostamente era usuário de drogas.
Nas semanas que se seguiram, tive curiosidade. Por enquanto, Felipe, você quer comentar alguma coisa? Hernani, dá pra ver de fato que ele sempre deixa bem claro que o objetivo dele sempre foi proteger ela, etc. E isso me lembra muito algumas histórias do tipo de que ele provavelmente seguia a linha de raciocínio de me amar é pior pra ela e vai te levar pro mau caminho, então eu vou fazer o possível pra você me odiar e que aí você vai estar melhor, entendeu? Pelo menos é isso que eu estou entendendo disso tudo, do caminho que ele optou. Porque ele teve várias oportunidades de a Júlia ir lá pro Rio Grande do Sul, morar com ele, etc. Que ele não é segredo que ele amava ela, de fato. No entanto, ele fez de tudo para fazer com que esse plano não desse certo, seja porque pensava que ele era que não daria certo, que era má influência ele, ou que ela se envolvia com questões do Dogola, era pior ainda, e ele queria que ela se afastasse disso completamente. Então, é complicado, né? Os meses que se seguiram foram um inferno. Virei final boss na internet. Ela mandou os amigos dela me perseguirem. Muitas vezes tive raiva, mas tinha razão. Então vinham as ideações suicidas. Quando o Dogola caiu foi um alívio, mas logo o Psy quis fazer outro e me coagiu a assumir o BO. Então aqui foi a parte onde ele fala que quando o Psy, o Batoré, o Marcelo, teve que fugir por causa da cagada que ele fez de mandar ameaça na impressora, ele segurou o BO. O Tecnomage segurou o BO cuidando daquilo lá. Ele botou o cu dele na reta. Era ou eu ou o Kio que incitaria a perseguirem ela. Tive que voltar. Jogaram maldições contra mim, me perseguiram, me odiavam. Virei inimigo número 1 de todos aqueles que se diziam bons e iluminados. Resisti. Em algum ponto tive legítimo ódio e a Beatriz me convenceu que a Júlia era má. Mas nada fiz. Tentei fazer um ritual, mas interrompi no meio. Júlia não dissera nada de errado, sou realmente uma aberração. A Beatriz tentou me levar para o mundo. Me levar para o mundo. Bicheiros, prostitutas, traficantes de morro. Aquilo não me agradava e nem me queriam ali. Foi por pressão conheci uma. Voltando do mundo das trevas, vi a Júlia mudada. Aqui ele já cita, ó. Tentei me matar, quase consegui. Malditos médicos, dizem que foi milagre. Voltando do mundo das trevas, vi a Júlia mudada. Havia transcendido no arco-íris. Tive orgulho e a certeza que fiz a coisa certa. Vi também as perseguições contra mim continuando, muitas comemorando minha suposta morte e ela brilhando, repassando ensinamentos de hermetismo, ufologia esotérica repassados por mim. Comecei a sentir ódio, não dela, mas da minha existência. Ele era um cara perturbado demais, cara. Realmente surreal, cara. Ele era muito perturbado. Ele começou a sentir um ódio porque ela começou a transmitir conhecimentos que ela passava dele, e ele tomava todas essas opiniões, de fato, como ele começou a se achar, de fato, uma aberração subhumana, né, Hernani? O que não ajudou em nada a cabeça dele a melhorar. Seria eu realmente uma aberração e meu destino por ter nascido a destruição? Minha existência é deletéria a esse mundo. Comecei então a desenvolver a convicção que não sou um ser humano. Sou outra coisa, algo que jamais deveria ter existido. Senti dor e chorava. Desejava a morte todos os dias. Eu só queria morrer, mas por que eu não podia? Só um breve comentário para vocês ouvintes. Dizem que todo travesti tem esses problemas, porque isso que eu vou falar é muito complicado, mas muitas pessoas afirmam que o travesti é uma figura de não aceitação, é um problema de não aceitação, porque ele está no corpo de um homem e ele queria ser mulher. Então, inclusive, até alguns anos atrás, era classificado como doença mental, mas aí por causa da lacração e tudo, não é mais. Inclusive chamavam isso erroneamente de cura gay, mas não tem nada de cura gay. Eles queriam que o travesti tentasse entender por que ele é dessa forma, por que ele quer ser uma mulher sendo um homem. Isso aí poderia ser um problema mental? Não sei. Deixa aí para os ouvintes comentarem. Eis então que uma figura enigmática conhecida como PS Feg me contatou para uma ideia indecorosa.
Fazer um black market, por que não? Fazer um black market com a ajuda de uma das figuras que surgiu no mesmo tempo no início das perseguições era uma boa ideia. O trabalho do PSFEG foi mais artístico e motivacional. Assim nasceu o mercado negro. Faço aqui um meia-culpa. Foi uma grande atrapalhada. Hoje eu teria forqueado códigos desses criptomarkets de código aberto no lugar de reinventar a roda. Minha ideia era que um core do WordPress era mantido e testado por milhões de pessoas. Deixo claro que o OpenSec era bem trabalhada. Havia o OpenBSD com Full Disk Encryption, Jailing, banco de dados criptografados e headers falsos de versão para confundir ferramentas. Então, em resumo, nesse momento ele se envolveu com a criminalidade de fato. Ele criou um site de mercado negro para fazer comercializar produtos ilegais. Então vejam só aonde que ele estava se metendo. Me senti viva pela primeira vez em tempos. Sentia que havia luz em mim. Meu objetivo, depois que aquela merda crescesse e exercesse influência na comunidade hippie, eu iria procurar a Júlia. Meu objetivo era criar um novo circuito de tráfico de enteógenos. Nem sei o que é isso, depois eu vou pesquisar. E plataforma para inclusão financeira como Carding fazer a diferença. Eu realmente, de todo o coração, busquei revolucionar e fazer a diferença da cena agorista do nosso país. Botei meu coração naquilo. Tinha planos de instaurar um sistema de convites. Sonhava em internacionalizar ao Cone Sul. As guerrilhas afrozoides e adolescentes ambiciosos e impulsivos seriam substituídos por hippies e nerds cheios de paz e amor na distribuição de enteógenos. Felipe, pesquisa para nós, por favor, o que é enteógenos. Agora fiquei até curioso. Carding seria... Sim. Os enteógenos seriam substâncias alteradoras de consciência que induzem a estados xamânicos ou de êxtase. Usados, por exemplo, a fins religiosos, espirituais. Deve ser o ayahuasca, viu, Felipe? Deve estar falando do ayahuasca. Ayahuasca, jurema, certo de preparação da cannabis, amanita, etc. Rapaz do céu, olha onde que ele tá se metendo, cara. Nisso, tá. Busquei remobilizar o mercado no que eu chamava de projeto Robin Hood. Queria que ela tivesse orgulho de mim, pois tudo era feito em sua homenagem. Nisso a Beatriz se aproveitou do meu estado de tensão natural em tal operação e me meteu na cocaína. Ela havia entrado com tudo em formas baixas de africanismo e se tornado possessa por eguns da mais baixa estirpe. Não me leve a mal, ainda que eu sentisse falta da Júlia, nunca desejei sexualmente. Apenas desejava sua companhia e carinho. Sou assexual. Bullshit. Sim, vamos lá. Com o tempo, o mercado se mostrou disfuncional. A user base semi-analfabeta, scammers se aproveitando disso e fornecedores que simplesmente não confiavam no Scroll. Scroll é quando é a plataforma de troca, por exemplo. A plataforma de troca pega o seu dinheiro, pega o produto... Não. Pega o seu dinheiro e só libera o seu dinheiro depois que o produto chegou. Isso é Scroll. Então ele tá dizendo que as pessoas não confiavam que ele ia pegar o dinheiro e ia dar depois que a droga chegasse. Quando o Bitcoin caiu de 20k para 6k, os estelionatários logo me acusaram de estar roubando dinheiro. Fiz o que pude, pedi para a Beatriz me ajudar, apenas para descobrir que ela roubava as contas Scroll inativas, ou que ela pensasse estar ludibriando ela. Eu quis morrer. Ela vivia cheirada. Ou seja, a mulher dele, a namorada dele atual, estava roubando ele. Ele descobriu que ela estava roubando ele justamente por causa do pó. Mas segui em frente. Eu tinha um sonho, fazer a diferença. E então procurar a Júlia. Logo Então, quer dizer, tudo que ele estava fazendo ainda era pensando na Júlia. Logo, meus perseguidores já diziam que o mercado era uma ferramenta de corrupção e escravidão, que eu era o mal encarnado. Comecei a me desgostar mais e, novamente, desejar a morte. Se minha existência é errada, porque eu não podia morrer? Por que Deus me prendia aqui? Me desanimei mais do mercado e fui deixando nas mãos da Beatriz. Um dia Morfeu foi preso, sem a automação do Scroll, sem querer adiantei um pagamento de um produto caro que ele não mandou. Gente me perseguindo legitimamente, achando estar fazendo bem.
Resolvi apenas não renovar o servidor. A Beatriz pegou o dinheiro antes que eu pudesse devolver. Eram apenas 2K. Ela usou os 2K para abastecer de pó as prostitutas do viaduto, que ela considerava irmãs. Ela dizia que quem fez não foi ela, mas a cigana, uma das entidades do africanismo, uma pomba gira cigana, mirim, viciada em drogas. Então, cara, olha como é que tava a vida dele no final, Felipe. Surreal, cara. Aí depois você pergunta, como é que um cara desse, na verdade, com uma... Aí uma pessoa dessa não se mata, cara. Olha o estado mental, entendeu, Hernani? Tem muita coisa que corrobora pra que de fato houvesse um suicídio, entendeu? Olha só o que o cara tava passando no final, hein? Então a cagada do site dele, além da mulher roubar, foi o seguinte, então, que ele tá falando aqui. Que o cara que ia mandar a droga foi preso. E ele liberou o pagamento. Não, como é que é? É isso mesmo, né, Felipe? O tal do Morpheus foi preso. Aí ele liberou o pagamento sem a droga chegar, porque o cara tava preso. E aí ele tomou prejuízo nisso. E além disso, ele decidiu fechar o site. E a mulher, a namorada dele, roubou o dinheiro do povo, que era R$2.000. Algo que me rendeu sonhos e emoções foi o trade. Percebi tardiamente algum talento nisso, mas demorei a perceber que sempre que eu acumulava uma quantia considerável, a Beatriz surtava para me desestabilizar. Normalmente, eu começava com 100 ou 200, ia na paciência e ia nos juros compostos. Acumulara diversas vezes, algumas dezenas de milhares de reais em bitcoins, antes da Beatriz surtar e eu não perceber o óbvio motivo por causa das drogas. Passei os próximos meses, às vezes, planejando voltar ao mercado, vivendo um inferno na terra com Beatriz. Uma verdadeira noia de pó energúmena, possessa por entidades do baixo africanismo, me afundando em drogas com ela. Eventualmente consegui acumular no meu trading Bitcoin 5K. Decidi que isso era o suficiente para operar 10 contratos mini índice, quase sem risco, com meus métodos semi-quantitativos do mercado brasileiro. Menos volátil, então a Beatriz intensificou o inferno. Como sempre fizera quando eu tinha sucesso, roubava dinheiro e saía correndo. Começou a fazer escândalo quando eu operava. Do tipo esconder notebook, gritar no meu ouvido que a Júlia me odiava e sei lá o que. Me cansei. Dessa vez eu não deixaria ela me destruir. Paguei uma passagem para o Rio de Janeiro. Ela foi doce antes de voltar. Nos dias que se antecederam, chorava, dizendo que não tinha para onde ir. E logo após ir para o Rio de Janeiro, fez minha internet ser cortada e arrumou briga com a senhoria e com a vizinha. O inferno se seguiu eventualmente dali. Voltei para a... Eventualmente faliu. Desculpa, perdão. E eventualmente fali. Ele faliu. Voltei para a casa da minha mãe, no Rio de Janeiro. E deixei meu violão com o vizinho em troca dele encaminhar meus gatos para adoção. Ainda choro por eles. Caramba. Às vezes me revolto. Porque pessoas boas como Kyo, Psy e eu são odiados e perseguidos. Olha aí, cara. Não, como é que pode... Pessoas boas... O cara que incriminou ele, rapaz. Fez ele assumir o B.O. do Lola que fudeu ele depois pra PF. Como é que diz uma pessoa boa? Pessoa boa, o Kyo também. Você me desculpa, né, cara? O cara matou uma mulher que não tinha nada. Uma mulher aleatória. Ele não matou uma pessoa que fez mal pra ele. Matou uma pessoa aleatória. Ele escolheu uma pessoa na rua, pronto, matou. Mas tudo bem. Tá completamente louco. Completamente. Às vezes penso que nossos inimigos declarados são ruins, mas então vejo que a Júlia, que ajudou a induzir... ele que tá falando aqui. Então vejo que a Júlia, que ajudou a induzir o suicídio do Kyo, impôs perseguição contra mim. É vista como Jesus na terra. Está sempre ajudando o próximo. Nós somos os errados. Se foi tão ruim termos nascido, porque Deus não nos aniquilou antes? Não fizemos nada de errado, fizemos? Eventualmente, falhei em tudo e hoje alcanço bons tempos comigo mesma. Não sou humana. Sou uma aberração. A minha concepção é maligna. Eu jamais deveria ter existido. Se não, pelas forças do mal. A minha redenção está em um gesto de coragem. A purificação do auto-extermínio. Abrir mão da minha vida e fazer deste mundo um mundo melhor. Esse é o meu lugar no mundo. Peço desculpa a todos a quem fiz mal, por não ter simplesmente feito o que deveria ter feito antes. Eternamente amarei a Júlia, quem me iluminou. Bom, então essa é a carta de despedida dele.
Quando você começa a analisar, você vê que realmente que ele estava muito perturbado no final. É visível isso. E realmente é uma história triste. Contamos duas histórias de pessoas que realmente acabaram com a vida por causa de fórum de internet, por causa de chan. Então fica aí a reflexão. A gente não tá moralista também, mas é trágico ver. E no caso do Kiwi foi ainda pior, porque matou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Felipe, últimas considerações sobre o Tecnomajor e o suicídio, o suposto suicídio dele, que a gente não sabe, porque tem uma teoria que diz que ele queimou documento, a gente nunca vai saber. O que você pensa disso aí, Felipe? Cara, dá pra ver através do conteúdo da carta como um todo, depois que você terminar de ler, que ele tá completamente dodói. Não só antes disso ele já estava dá pra ver que ele já estava em um estado mental deteriorado, devido à perseguição, paranoia e etc, e também a relação dele com a Júlia, mas também quando entrou toda a questão do inferno que ele relata com a Beatriz, dá pra ver que ele não tinha nenhum momento de paz. Ele já estava paranoico de estar entrando com o crime. Aí fazia sucesso, só que aí perdia tudo de novo. Porque a mulher ia gastar com pó e etc. E ele dizia que vivia um inferno. Então como é que um cara desses vai se reerguer e não ter pensamentos suicidas, pensar em tudo isso, de que ele de fato é uma aberração e que ele merece tudo isso, toda essa punição, tudo que está acontecendo ali com ele, ele merece e deveria então se exterminar, como ele diz no final. Entendeu? Agora, também tem muitas contradições na carta, né, Nani? Por exemplo, a questão do desejo sexual, que diz que é assexual. Quando ele diz que em uma conversa com a Júlia, diz que ela estava retalinada e sentiu tesão e bateu uma pra ela, não sei o quê, entendeu? E que não tinha nada de sexual com a Júlia. Espera um pouquinho. Não é bem assim também, né, cara? Então, além disso, é a questão de achar que realmente o cara já está completamente dodói de dizer que o Batoré e companhia eram pessoas boas, gente finas, entendeu? O cara literalmente forçou ele, de acordo com os objetivos dele, a assumir o Dogola, assumir o BO, botar o cu dele na reta, entendeu? Autorizava as perseguições com ele. Então ele já estava completamente dodói, chegando no final do relato. E ele termina a carta com realmente mostrando que, apesar de tudo, ele diz: eternamente amarei a Júlia Bus, quem me iluminou. Ou seja, cara, é síndrome de mulher de bandido, né, Nani? Faz sentido. É isso. Bom, é isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!